Podcast. Episódio 5, Educação Pública de Qualidade. Apresentadores, Cícero Igor e Mário Farias. O Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei nº 13.005 de 2014, trouxe metas e estratégias para garantir o avanço na aprendizagem de nossas crianças e adolescentes do Brasil. Em sua meta 7, ela estipula metas para um dos mais importantes indicadores da educação no Brasil, que é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A meta para o ensino médio era de 5,2 para o ano de 2021 no Brasil. O Brasil atingiu 4,2. Claro que devemos considerar todo o cenário pandêmico que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, né? Mas em 2019, a meta era 5, não existia pandemia e o Brasil só atingiu 4,2, ou seja, mantemos o dado do indicador, que é formado basicamente por fluxo, ou seja, presença dos estudantes na escola mais aprovação e os dados da avaliação SAEB, que é português, matemática, né? No mesmo plano, instituído em 2014, a meta 6 versa sobre a necessidade de oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. E olha só que interessante essa informação. Em 2022, nós tínhamos estados como Pernambuco, Paraíba, Ceará, Sergipe, no Nordeste brasileiro, que estavam com altos índices de matrículas na educação integral. Sergipe estava com 30,7%, né? Ceará 42,1%, Paraíba 57,8% e Pernambuco 62,5%. A Lei nº 13.415 de 2017, apoiada pela Portaria nº 2.116 de 2019, instituiu a política de fomento à implantação de escolas de ensino em tempo integral, estabelecendo um período de 10 anos para reparto de recursos às secretarias estaduais, conforme critérios estabelecidos na Portaria nº 727 de 13 de junho de 2017. Se a gente fizer, né, um recorte nas escolas de ensino médio integral, desde esse período, né, evidenciando o IDEB também de 2021, se utilizando apenas do recorte de escolas que foram integralizadas e mesmo após o período pandêmico, nós temos um IDEB de 4,7%. Não é a meta atingida do Brasil, né, de 5,2%, mas é um avanço superior ao dado geral do país, né, que concentra todos os estados e faz a sua média nacional. Se a gente fizer uma média apenas com as escolas integrais, nós vamos possuir aí 5 pontos acima das escolas do Brasil como um todo. Olá, gente, eu sou Cícero Igor, sou egresso do EMIL, Ensino Médio Integral, e sou estudante da UFES, a Universidade Federal de Sergipe. E quando a gente fala, né, Mário, sobre o Brasil, a gente começa a ver a diferença de quando começou as escolas integrais, dessa mudança que teve. Aí a gente começa a entender que não é só estar na escola o dia todo, é estar na escola de forma integral e com uma educação de qualidade, que é isso que é necessário. Aí começa a se questionar o que é essa educação de qualidade e eu acho que é muito sobre o nosso bate-papo de hoje. E você, quem é, senhor? Senhor, eu sou um jovem professor, tá, Cícero? Eu sou o Mário, geógrafo, especialista em educação e políticas públicas. Eu venho trabalhando há mais de 10 anos com educação. Desde o ano de 2019, eu coordenações de protagonismo juvenil no estado da Paraíba. Acompanhei o processo de integralização das escolas no estado e venho há 2 anos realizando o meu projeto de vida. Eu trabalho na Traço como consultor, especialista em protagonismo juvenil, rodando o Brasil e ajudando a nossa próxima geração de jovens a despertar o seu protagonismo. Pois é, Cícero, quando a gente fala em uma educação de qualidade,
no nosso Brasil, a gente vai encontrando, né, ao longo da história, vários projetos e políticas públicas que vão contribuindo para que a gente tenha um avanço na aprendizagem dos nossos jovens no Brasil, né? Porque é basicamente isso que nós queremos. Né? Quando a gente fala aqui de dados, quando a gente traz o dado e o IDEB, o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, né? Que é o dado nacional, nós temos o PISA, que é um dado internacional, mas falando de Brasil, de dados nacionais, né? O IDEB ele é o dado que reflete como é que está a educação em nosso país, certo? Então a gente não está falando só de números, a gente está falando do indivíduo, da pessoa que vai compor aquele dado, né? Então nós estamos falando de jovens que passaram por um período pandêmico, né, atualmente, e que estamos aí, né? Estamos juntos, é um processo de corresponsabilização. Nós estamos juntos buscando esse avanço na aprendizagem para que a gente possa conseguir vencer essas defasagens, certo? Mas aí, falando historicamente, né, sobre a educação no país, eu gostaria da gente ter um nicho, né? E é um nicho no qual envolve a mim enquanto professor, a você enquanto estudante, que foi as escolas de ensino médio integral, né? No Brasil, Cícero, a gente teve várias ideias de integralização das escolas, de uma educação integral, certo? Não só na extensão do currículo como nós vemos hoje. A gente teve várias ideias erradas de educação integral que pensavam apenas em expandir o tempo para o jovem ter mais tempo de permanência na escola. Não é permanência a educação integral. É uma educação quando a gente leva em consideração toda a integralidade do ser, né? Mente, corpo, espírito, né? Então, a gente teve vários exemplos de movimentos de educação integral, né? Eu cito dois educadores muito conhecidos no Brasil, né? Como, por exemplo, Anísio Teixeira, né? Anísio Teixeira que contribuiu bastante para essa vertente, né, da educação integral. Também o Carneiro Ribeiro, né? Com a ideia dos CIEPs, eram centros, né? Só que esses centros integrados, eles eram de escola, mas também faziam prestação de saúde pública, e com uma coisa muito embolada, assim, não era só para a educação, né? Era um centro onde você iria ter um atendimento integral da pessoa, do jovem, né? E isso com o tempo não se seguiu. A gente, infelizmente, no Brasil, nós temos muito problemas com políticas de educação, porque elas não viram uma política de Estado, né? Elas viram políticas de governo. Ou seja, sempre quando entra um governo, aquela política ela é descontinuada, sabe? O que nós estamos vivenciando, e a gente vai se aprofundar nessa discussão ultimamente com a educação integral, é vários estados tendo a educação integral como uma política de Estado e não mais de governo. É a ideia. Quando eu falo assim, parece que existe em todos. Não é em todos. Mas a gente começa a ver os primeiros passos de uma educação integral, né, enquanto política de Estado. Que todas as pessoas, vou trazer aqui para um exemplo mais prático, né, que todas as pessoas, né, todos os políticos envolvidos em uma disputa eleitoral, eles começam a apoiar aquela política, porque eles veem um resultado claro, né? É um resultado que está claro ali, que ele está apoiando, independente do lado, do partido, enfim. É claro que nós temos aí uma certa diferenciação, né? Nós temos várias extremas, né? Uma extrema do lado, uma extrema do outro, um centro no meio, em relação à política, que eles têm uma certa vertente de pensamento, né? Então, nós hoje temos movimentos de educação integral mais militar, né? Movimento de educação integral mais voltado para a preparação do jovem para as necessidades do século XXI, não só para a disciplina, aí a disciplina no que tange aos aspectos acadêmicos também. Não, nós temos hoje, né, uma vertente
mais forte, né, que é a que está sendo expandida na maioria dos nossos estados da Federação Brasileira, que tem o jovem seu projeto de vida como o centro de todas as atenções e intenções ali da escola, que prevalece essa sua formação integral, não só para a disciplina, que isso também é um mito, de que a escola militar vai ajudar o jovem a ser mais disciplinado, né? Nossa, eu chego em escolas integrais do norte a sul do Brasil e na hora do intervalo não tem sino para tocar. Os estudantes eles saem da sala, porque deu a hora para sair da sala, lancham, almoçam, dá 1h30, o professor às vezes se atrasa, os estudantes já estão na sala de aula, né? Então, onde é que está a disciplina? É aquela disciplina de ficar todo mundo enfileirado e bater continência ali em um determinado momento? Ou é uma disciplina para ele entender quais são seus direitos e deveres na sociedade, né, Cícero? E eu tô falando um pouco da parte do estudante, mas você veio de uma educação integral, de uma escola de ensino médio integral, né? Eu queria que você contasse aqui pra gente, Cícero, como você conheceu a escola de ensino médio integral? Como foi esse seu primeiro contato, né? Como foi essa descoberta na sua vida? Então, Maria, assim, quando a gente entra, né, no ensino médio integral, a gente começa a pensar muito, eu quero uma educação de qualidade. E a gente começa a resumir essa educação de qualidade em, eu tenho que ter uma professora especialista em português. Tenho que ter um professor do mais alto escalão de matemática. Eu vou ter essa educação de qualidade. Mas a gente começa a perceber que uma educação de qualidade não se prende a essas matérias. Uma educação de qualidade é você saber os pilares, que é o ser, aprender, conhecer, fazer. É você ter contato com outras coisas que vão muito além dos muros das escolas. Essa é a educação de qualidade. Quando ela não só te transforma em aluno, mas em sim um cidadão, sabe? Que te transforma para você ir além do muro de suas escolas. E eu tenho muito amor pelo ensino médio integral, que eu fiz parte. E eu conheci através de professores. Eu estava na minha escola, né, onde eu fazia o meu 9º ano do fundamental. Gente, hoje na escola vamos receber professores de uma outra escola. Aí veio 2 professores, um professor de espanhol e uma de matemática. Eles entraram na nossa sala de aula, né, no 9º ano, e começaram a falar sobre ensino médio. A gente, nossa, ensino médio, que legal. Aí alguns falavam, ixi, aí passar o dia todo na escola, será se vale a pena? Outros falavam, olha, a sala tem ar-condicionado, deve ser legal, entende? Mas quando a gente entrou de cabeça, a gente viu que não era passar o dia todo na escola. Que não era só ar-condicionado, né, Mário? Que é realmente uma educação de qualidade. É você ter contato com outras pessoas, com outras histórias, com outras vivências, com outros alunos. São matérias que você nunca viu antes, muitas das vezes é projeto de vida, é eletiva, são os clubes, que eu acho que entra muito nisso no que você falou da disciplina, né? A disciplina não vem ficar certinho comportado. A gente vê os clubes como um maior exemplo de união entre os alunos, né? Porque o clube é criado por alunos, o professor ou a professora só está ali como um padrinho ou uma madrinha do clube, ajudando, dando orientação, mas a autonomia do clube é do aluno e é de aluno para aluno. E eles são muito responsáveis em lidar com os seus clubes. Eles entendem a importância. Eu, na minha escola, eu participei de clubes, eu criei clubes e eu também já assisti outros clubes. E alunos esses que se desenvolveram, que montaram Olimpíadas na escola, que convidaram alunos de outra escola para conhecer o seu clube. E lá na escola eu tenho um exemplo muito lindo de um clube que chamava Quebrando o Tabu, que era de umas amigas minhas, né? E eu via assim, nossa, era muito lindo. Onde elas falavam sobre assuntos que as pessoas não costumavam de falar, como a menstruação, o comportamento do corpo da mulher. Elas pegaram um exemplo de uma ideia de uma outra escola, fizeram essa junção com o clube delas e começaram a compartilhar com outras escolas também, para que continuassem na criação desse clube, dessa iniciativa, que chegou até a arrecadar absorventes para a doação. Então, quando a gente fala em disciplina,
Isso é disciplina, sabe? São alunos que estão com essa responsabilidade em ajudar. E eu começo a repetir mais uma vez, não ajudar não só no seu ambiente escolar, mas é de se tornar cidadão, é de ajudar a sua comunidade, entende? É de somar mesmo essa disciplina. Sim, e justamente porque a ideia que se tem do jovem, né, em algumas escolas aí ainda em vigor no país, é de que o jovem é um jovem disciplinado, que ele precisa de rédeas curtas e ser acompanhado a todo momento por adultos. Não é esse o processo, né? Nós sabemos muito bem que quando a gente cria esses espaços e condições, o jovem ele consegue se apropriar desses espaços e desenvolver o seu papel ali na sociedade, né? Que é uma pessoa que está buscando experiências participativas para depois ingressar na sociedade mais ampla e vir a atuar nela, né? E aí, a gente aqui falando em educação integral e tudo mais, né? A gente tem uma história desse processo de integralização das escolas no país, né? E eu, enquanto professor, eu tenho uma necessidade muito grande de buscar teorias, de buscar pesquisadores, de buscar pessoas que trabalharam com o plano concreto das coisas. Eu citei aqui o Onísio Teixeira, o Carneiro Ribeiro, né? Mas existem autores atuais no Brasil que vivem falando sobre educação integral. Então, tem um livrinho muito fininho, que, nossa, é um livro maravilhoso para você ler, que é Educação Integral no Brasil, Inovações em Processo, do Moacir Gadot. E ele trata da educação integral com palavras muito importantes que nos entregam uma realidade de como é que precisa ser a educação integral, né? E ele traz em um dos trechos dos seus escritos de que adiantaria uma pessoa bem formada, bem intencionada e até mesmo bem sucedida economicamente se essa pessoa for alienada, insensível aos problemas sociais, locais e planetários e não tiver o menor cuidado ou respeito com o mundo à sua volta, ou seja, nem com as pessoas, nem com o uso da água, nem com a poluição do ar e etc. E ele entrega pra gente nessa frase aquilo que a gente vê sendo desenvolvido de uma forma intencional nas escolas, que é o aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, né? Se entender quem sou eu no mundo e como a minha atuação vai impactar de forma positiva a comunidade e a sociedade na qual eu estou inserido, né? Então, o Moacir Gadot é um desses autores, né, que constroem aí o meu repertório desse entendimento do que é educação integral. E eu tenho uma jornada do educador, enquanto professor, de um descobrimento, Cícero, em relação à educação integral, né? Eu sou professor desde os meus 18 anos, eu já estava em sala de aula, 17 anos eu já estava em sala de aula, tô fazendo as contas aqui, tá? Tô ficando velho, já estou errando contas. Então, quando eu estava com 17 anos, né? 17 anos, eu comecei a trabalhar como educação, hoje eu tenho 28, né? Comecei a trabalhar como educação, como oficineiro. Eu era oficineiro do Mais Educação, um antigo programa, né, do governo federal, no qual a gente tinha uma extensão de permanência do estudante na escola. Não chegava a ser uma educação totalmente integral, porque, nós criávamos espaços para o estudante se envolver ali em aulas de dança, aulas de teatro, mas tinha uma figura do professor, né? A gente vê hoje organizações como clubes de protagonismo que o estudante ele vai se apropriar daquele espaço sozinho, né? E teve um dado momento que o Mais Educação ele teve uma diferenciação, ele passou a ser um reforço a mais, reforço de matemática e português, né? Lá para os idos de 2017, 2016, por ali. Então, não estava mais fazendo sentido, né? Então, a gente tem um programa do qual eu comecei a trabalhar, né? E que comecei a ter contato com esse processo de educação integral. E eu, enquanto educador, né, com 17 anos eu estava entrando na universidade, sou de uma cidade pequena, do interior, 4.500 habitantes, Mulungu. Lá, quando você entra na universidade, você é rapidamente absorvido pelo mercado de trabalho da educação, né? Tem uma carência muito grande de educadores na cidade. Hoje em dia a gente está bem mais desenvolvido nesse processo. Temos muitos professores bons, né? Então, começo a descobrir esse caminho da educação integral, né?
A Paraíba estava iniciando o processo de implantação das escolas integrais, meu estado. Começamos com 6 escolas integrais. E eu tive a graça de conhecer uma escola, Padre Hildon Bandeira, convite de uma professora amiga chamada Cíntia, fui conhecer a escola. Eu cheguei na hora dos clubes de protagonismo, meu amigo, na hora do almoço. Então, eu cheguei na escola, estavam os estudantes, sabe, dançando, fazendo teatro, e a minha primeira fala foi: vai ter o que hoje? A apresentação de alguma coisa? Essa feira de ciências? O que está acontecendo? Não, são os clubes de protagonismo. É protagonista. E ela começou a me contar, e eu comecei a fazer referência com os autores que eu lia, né? Esse livro aqui de Gadot é 2013, por exemplo, né? Eu já tinha lido esse livro. E eu já tinha entendido o que era educação integral no plano teórico, mas e no plano concreto? E aí eu conheci o modelo das escolas integrais, eu conheci um autor chamado Antônio Carlos Gomes da Costa, que trabalha a pedagogia da presença, que trabalha protagonismo juvenil, que trabalha, né, essas ideias dos pilares da educação baseado nos documentos da Unesco, né? Educação, um tesouro a descobrir, é um dos mais famosos documentos do segmento. E você vai entendendo, né, que no plano teórico as coisas estavam muito bem articuladas. No plano prático, a gente estava começando a ver ele sair do papel, né? Eu, particularmente, enquanto educador, nossa, eu aponto várias falhas em vários momentos, porém, nós estávamos vivenciando, pelo menos para mim, no meu estado, essa virada de chave, essa quebra de paradigma de uma educação, eu vou nem chamar de parcial, uma educação regular, né? De ensino regular mesmo. Na época, a gente hoje chama de parcial. Sim. Mas hoje a educação parcial já foi profundamente, pelo menos no meu estado, ela vem sendo profundamente influenciada pela educação integral, né? Hoje a gente já tem movimento de eletiva, movimentos de tutoria, movimentos de acolhimento nas escolas de tempo parcial, né? Antigamente nem isso tínhamos nas escolas regulares. Então a gente teve uma quebra de paradigma muito grande, né? O meu TCC, inclusive, foi sobre isso. A quebra do paradigma educacional no estado da Paraíba com a educação integral, né? Foi sobre da minha especialização. E aí a gente vê eu enquanto professor, né? Que a gente teve uma destinação de mais tempo, um currículo mais amarrado para poder acompanhar o estudante nesse seu processo formativo, né? É claro que teve N desafios que foram vivenciados, a gente tem alguns desafios ainda para vencer. O maior desafio em termos nacional ainda recai sobre a questão de infraestrutura, né? Mas a gente vê a apropriação do espaço escolar, e agora olha só, estou usando termos geográficos aqui, estamos com 2 geógrafos na mesa, a apropriação do espaço escolar ali pelo estudante, né, ela vem acontecendo, a escola vem fazendo sentido para o jovem, ele começa a enxergar a escola como uma parte essencial para a sua formação, né, Cícero? Me conta, qual foi ou o que é que você mais gosta na escola integral? O que é que você mais gostou no seu período de formação na escola integral? O que é que ele fez fazer pertencente daquele espaço? Olha, você fez uma pergunta difícil para mim, porque resumiu que eu gosto no integral falar tudo. Eu amo eletiva, eu amo clube, sempre amei aulas de projeto de vida, eu falo muito sobre projetar o meu futuro, né? E sobre dar esse direcionamento. Eu falo que o integral ele me completou. Ele completou a parte que faltava. E quando se fala na parte que eu mais gosto, é muito de falar sobre o acolhimento. Eu ressalto muito isso, do acolher. É porque quando, Mário, a gente se sente acolhido em um espaço, sabe? A gente se sente abraçado. A gente se sente pertencente àquele espaço. Eu sou de Sergipe, mas quando eu chego em outro estado, como a Paraíba, como Recife, ou como Pernambuco, né, que eu vou para a capital Recife, enfim. E quando eu chego nesses estados e me sinto acolhido, eu me sinto aceito, eu me sinto pertencente. Como eu estou me sentindo, sabe? Eu acho que foi esse... Eu acho, não, eu tenho certeza que foi esse momento de acolher. De sentir que eu pertencia àquele grupo. Mas lógico que os clubes também, eles me apaixonaram, sabe? Eu fui muito apaixonado por clubes, como eu disse. Eu vi os clubes dos meus amigos se desenvolvendo de uma maneira assim espetacular, que eu ficava, meu Deus, é um clube, são amigos meus.
E como eu citei algumas vezes também, eu falo muito de eletiva. Principalmente durante a pandemia, as eletivas elas me motivaram muito. As eletivas foram aulas assim. Porque, como você disse, os professores eles buscam muito... Eles têm que buscar realmente a eletiva um tema que os alunos gostem. E os meus professores, eles buscavam esses fundamentos nas eletivas. Em ser temas que os alunos iam participar. E eu sempre participei feliz das eletivas. Então, esses três, assim, acolhimento, clube e eletiva foram que me fizeram pertencente a esse lugar. Onde eu senti. O ensino médio é o meu lugar, mas como você disse, realmente, quando se passa até essa integralização, né? O ensino médio integral, que a gente começa a ver saindo do papel. E tem algumas dificuldades, como você disse, a gente pega o caso da infraestrutura, mas a gente está ali, olha, a gente consegue, vai dar certo, a gente corre atrás e a gente já vê também escolas com uma infraestrutura muito boa, que são escolas de referência, né, do ensino médio integral. A gente pode pegar até exemplos em a aprovação em Enem, vestibular, que aumentou muito. Às vezes também acontece muito da evasão escolar, né? A gente sabe que jovens entre 15 e 16 anos, eles acabam tendo que sair dessas escolas integrais para complementar a renda, porque precisa ajudar a mãe, precisa ajudar o pai em casa, né? Precisa ajudar os seus responsáveis. Mas quando a gente fala sobre esses jovens, a gente tem que pensar o que fazer para ajudar esses jovens. Eu acho que é um tema muito perspicaz para a gente retomar. Viu, Cícero? Aqui eu vou fazer uma pergunta para você, eu acho que vai ser aqui já no finalzinho, e eu quero retomar esse ponto que você trouxe, né? Que é um dos desafios, né? Algo que a gente pode melhorar. Então, para quem está ouvindo, já fica aí ligadinho. A gente vai retomar nesse ponto, né? A gente tem alguns estados se movimentando em relação a esse ponto. O que fazer com esse jovem que tem que estudar integral, né? Ou que não está conseguindo estudar o integral, mas precisa trabalhar, né? Precisa ajudar a família, ou não está conseguindo. O que fazer, né? Vamos conversar sobre isso. Muito bem. Eu acho que a gente vai dar uma pulada aqui para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, pessoal, olha só, retomando aqui, né? Falando de educação integral, né? Enquanto uma política pública de educação do nosso país, enquanto a política de Estado que tem que ser, né? Nós temos um modelo, Cícero, que ele vem sendo expandido no nosso país desde os anos 2000, né? Um modelo que teve boa parte da sua filosofia, né? Baseado ali nos escritos de Antônio Carlos Gomes da Costa, um educador brasileiro, né? Conhecido, mas não muito, mais conhecido por aqueles que compreendem a importância de termos uma pedagogia da presença, um dos seus conceitos, mas já de ter um profissional da educação, um professor que ele vai olhar o estudante enquanto uma pessoa que está em uma fase de travessia, né? Então, os trabalhos do Antônio, eles revelam muito essa intenção de trazer o educador enquanto um polo irradiador de referências para esse jovem, né? De poder dar atenção, é claro, dentro das linhas da sua atuação enquanto professor, enquanto sua disciplina, mas a escola ser esse espaço seguro, né? Então ele já tinha essa experiência em que, se você pegar livros dele antes dos anos 2000, 2000 em diante, 2001, ele tem inclusive um livro aqui, o Professor como Educador, um resgate necessário e urgente, de 2001. Nossa, é um livro muito, muito legal pra gente que é educador, né? É um livro que faz a gente refletir bastante. Não, esse aqui eu vou levar. Não, vai não. É um livro muito importante que faz a gente refletir, né, sobre nossa atuação enquanto educador, né? Eu diria até enquanto um educador integral ali, né? Que enxerga o estudante com todas as suas necessidades e intenções e atenções, né? Ele viu no modelo integral uma maneira do professor ele poder estar mais perto do estudante, né? O professor ele não iria ser aquela só troca de aulas, sabe? Que o estudante só vê o professor naquele momento de troca de aulas, mas é um momento a mais, né? É uma escola que vai acolher
o jovem com todas as suas subjetividades, né? E aí o Antônio Carlos Gomes da Costa, ele faz o quê? Ele despeja um pouco do seu conhecimento num modelo de educação integral, em uma escola conhecida como Ginásio Pernambucano, lá em Pernambuco, né? Que estava em crises estruturais, em crises pedagógicas. Não adiantava só reerguer essa escola através de uma pintura e da construção de rebocos. Foi pensado também, e aí o Antônio Carlos Gomes da Costa e o também Bruno Silveira atuaram na construção de um modelo em que tivesse o jovem seu projeto de vida como a centralidade de todas as intenções, que tivesse os pilares, né, como os pilares dessa, olha a redundância aqui, os pilares desse modelo, né, que tivesse o protagonismo juvenil como princípio, premissa e prática. E ele construiu, teoricamente, e com a intenção de ser refletido na prática, uma escola acolhedora, né? Uma escola definitivamente integral, uma escola que fosse uma escola também cidadã, né? E aí, esse modelo ele é implantado em Recife, né? Hoje nós temos o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, que é o guardião desse modelo que foi instituído lá em Pernambuco, porém ele não ficou só em Pernambuco, ele foi expandido para vários outros estados do nosso Brasil, né? Paraíba, por exemplo, que é o estado vizinho, que foi o meu estado, que chegou aqui esse modelo em 2017, né? Mas veja, desde o início dos anos 2000, 2001, 2002, ele está lá rolando, né? Está sendo implantado, está sendo pensado, gestado, mas ele chega aqui no estado da Paraíba em 2017. Nisso a gente já tinha tido vários modelos de educação integral. A gente já teve o Mais Educação, a gente teve os modelos integrais de escola, o ProM, né, que era um modelo de escola que vinha para integralizar parcialmente a escola, porém era mais oficinas à tarde do que um currículo pensado para apoiar os jovens em suas reais necessidades, sabe? E aí chega o modelo de Antônio Carlos Gomes da Costa. 2016 nós tínhamos 6 escolas, 2017 a gente avança, a gente vai para 33 escolas, 2018 vamos para 100 escolas, 2019 a gente vai para 153, aí 2020 a gente aumenta para 223 escolas, aí 2021 a gente 302 escolas, uma UE, e nisso tudo eu passei pelas várias experiências, menos como estudante, mas eu passei pela experiência de professor, passei pela experiência de técnico em gestão educacional, visitando escolas do sertão ao litoral brasileiro, do litoral paraibano, né? Sertão ao litoral, litoral ao sertão, rodei as escolas de estado, acompanhei esse processo de implantação. E eu vi mudanças de vida lá na ponta, na escola. A gente ia no primeiro ano, no primeiro mês, né, a gente tem ciclos de acompanhamento formativo, eles acompanham o desenvolvimento da escola. E a gente ia no primeiro ciclo, chegava lá e dizia, e aí estudantes, o que é que vocês acham da escola? Tal? Não gosto não, a gente vai ficar aqui o dia todo, não quero ficar o dia todo na escola, né? Minha mãe me obrigou a vir pra cá, porque os pais já sabem que mais tempo na escola é importante para os seus filhos, porque eles vão aprender mais, vão se desenvolver mais. Mas o estudante ele não entende, né? Então ele começa a passar o dia todo na escola, começa a vivenciar aquilo que foi preparado para ele, vê que a escola é uma escola acolhedora, vê que ele vai ter vários momentos de participação, onde ele vai estar lá sendo jogado mesmo para atuar enquanto líder de processos de ações, enquanto líder de turma, clube de protagonismo, participação em grêmio estudantil. Ele começa a se apropriar desses espaços. E aí, quando eu fui no último ciclo, 4º ciclo do ano, chego lá na escola, né? E aí a gente vai conversar com os estudantes e eles começam a falar, a gente ama isso, a gente ama aquilo, eu adoro o projeto de vida, o meu clube de protagonismo é sobre dança. E aí começa a reclamar também, olha, o meu gestor, ele não está fazendo reunião com a gente como deveria fazer. O modelo da escola diz que o gestor precisa fazer reunião com a gente. Por que ele não está fazendo? A merenda da escola, a gente foi conferir o cardápio, a gente tem que comer tal coisa na quarta-feira. O gestor não está colocando lá, porque ele aprendeu a se apropriar desses espaços que a escola de ensino médio integral está dizendo que ele pode se apropriar. E é interessante como a gente percebe, eu que passei pelo EMI, né, você como professor,
começa a perceber que é muito bom, porque não são casos isolados. Não. Os alunos que gostam do EMI não são casos isolados. São alunos que curtem, que estão apaixonados, e é muito bom isso. E até aqueles pais que já entendem que era importante que o aluno fosse para essa escola, mas às vezes os pais eles entendem que é importante porque sabem que a escola é um lugar que o filho vai se desenvolver, mas não tem nem total dimensão. E quando os filhos começam a se integralizar naquele ensino, a se sentir acolhidos, e chegam em casa bem empolgado. Mãe, aconteceu isso, mãe. Pai, olha isso. Vó, sabe? O que acontece? Começa uma mobilização dentro da sua casa e aí os tios falam, olha, ele tá gostando, então é um lugar bom para o primo dele, para o meu filho. Aí essa conversa de boca a boca, aí a mãe dele vai falar para a vizinha, olha, lá é muito bom, olha o seu filho lá. E vai aumentando essa rede, né? E vai tendo realmente essa expansão que é necessária. E conforme vai expandindo, a gente começa a ver que mais histórias são mudadas, né? Que existem mais transformações. E eu repito a dizer, é muito bom ver que não são casos isolados, né? Com certeza, não são casos isolados, né? Existem, é claro, as suas especificidades para cada pessoa, mas a gente vê o crescimento real dos nossos jovens, né? Dos nossos estudantes nesse processo. E você teve vários colegas, assim como você, que tiveram uma mudança de vida, uma virada de chave muito grande, né, Cícero? E aí, nessa minha jornada de educador, eu venho para a Secretaria de Educação em 2020, né, depois de fazer todo esse processo de visita nas escolas, assumi uma pauta de protagonismo juvenil, que é princípio, premissa e prática do modelo das escolas integrais, e consigo acompanhar mais de perto esse processo de protagonismo juvenil. E aí, a gente vê, né, a importância desse processo na escola, né, de ver esse crescimento dos estudantes quando a gente atua nessa função de estar ali coordenando os processos, a gente vai recebendo essas demandas que vêm da escola, vai recebendo essas demandas dos estudantes, vai vendo o que os estudantes estão desenvolvendo e a gente vai vendo o potencial transformador que tem o ensino médio integral, o que tem o protagonismo juvenil. E a gente vê muito isso, esse potencial transformador, e quando você disse que não é um caso isolado, a gente vê isso lá nos porta-vozes do ensino médio integral. Uma ação traço, né, com fomento do Instituto Natura, onde a gente tem, né, estudantes do Brasil inteiro atuando lá enquanto porta-voz do seu estado. Você foi um porta-voz, você sabe muito bem como é que é o processo de ser um porta-voz do estado, né, de estar atuando em uma função de liderança, de poder estar sendo formado por processos formativos pensados de uma forma intencional e depois está lá, ó, no seu estado, na sua escola, fazendo a rodinha ali do protagonismo girar, né, Cícero? Sim. Quando a gente fala, né, sobre todo esse processo em ser porta-voz, a gente realmente começa a ver também as semelhanças entre os estados. Porque até então eu tinha essa visão em Sergipe, que é o meu estado, é minha escola. E quando eu participei da roda de porta-vozes, comecei a ter contato com outras escolas de outros estados. Não, eu tô certo, não são casos isolados, Mário. A gente começa a ver que existe as diferenças entre os estados, né? Mas existe também muita semelhança. A gente começa a ver que esse modelo ele não dá certo só em Sergipe. Ele dá certo na Paraíba, que está dando certo, ele dá certo em Pernambuco, está dando certo em São Paulo. Ele é um modelo que está dando certo. Sim. E que precisa, que necessita dessa expansão. E que é muito bom que a gente vê como eles, naquele ambiente, se tornam humanos. Sim. Muito mais humanos. Eu falo muito que nas minhas reuniões, nos nossos encontros, né, a gente sente muito como o senso de empatia. E é uma coisa até lindo de se ver, né? Eles começam a ter empatia pela história do outro, a se comover e principalmente a se ajudar. Eu acho isso muito lindo e necessário. Como já foi falado algumas vezes, né? Existem sim as suas dificuldades, mas dificuldades essa que não anulam o que é o integral, entende? São algumas dificuldades específicas que estamos resolvendo e que serão resolvidas e que esse modelo dá certo e vai continuar dando certo e vai continuar mudando a vida de mais jovens protagonistas.
Pois é, Cícero, e a gente conversando, né, sobre esses vários temas que envolvem educação integral e fomos citando aqui toda essa evolução desse pensamento, né, integral, desde Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, gente, eu falei Carneiro Ribeiro aí umas vezes, tá? Eu dei umas emboladas aqui no nome, Darcy Ribeiro, que me desculpe, tá? Darcy Ribeiro, né, que teve ali os pensamentos dos CIACs, né, que foram centros integrados de atendimento à criança. E assim, a gente veio nessa crescente, né? O pensamento de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, o pensamento de Antônio Carlos Gomes da Costa, essa ampliação da integralização das escolas. Aí a gente vem para a meta nacional de integralização das escolas, vem com fomento do governo federal para as escolas de ensino médio integral. Agora temos um novo programa, né, que foi lançado para fomentar as escolas, seja da rede estadual, seja da rede municipal. Porém, nós temos muita coisa ainda para avançar na educação integral do nosso país. Primeiramente, nós queremos, né, Cícero, que seja uma política de Estado, não mais de governo, né? E que se mantenha aquilo que a população foi consultada e, de fato, está querendo para o futuro da educação em nosso país, certo? Eu vejo muitos pontos a melhorar, esse é um dos primeiros, né? Ter a educação integral enquanto uma política de Estado. Acredito também, vou trazer mais 2 pontos, aprofundar a formação do professor, né? Não só no que tange o modelo, mas teórica também na universidade. Eu não debati modelos de educação integral na universidade e eu venho de uma licenciatura. Eu fui formado basicamente para ser um pesquisador. Ok, mas a universidade não é só para ser pesquisador, você também vai lecionar, né? Você precisa aprender a pesquisar para você montar o seu repertório educacional. Mas e a didática, né? A gente vamos estar entrando numa escola integral. O que é que a universidade está fazendo, está contribuindo para essa discussão da educação integral do professor de geografia, do professor de história, do professor de português? Onde é que vai entrar no seu fazer didático isso, né? Acredito que nós precisamos aprofundar isso. E a minha terceira crítica é uma crítica geral, generalizada, né? Que é algo que a gente tem programas de fomento, atenções de vários estados quanto a esses problemas, mas é uma questão até histórica, que é a questão de infraestrutura no Brasil, né? Uma questão histórica, mas que precisa ser revista e ser entendida. Esse processo de integralização precisa seguir ao mesmo passo que as escolas elas vão tendo esse avanço, né, na sua infraestrutura. Mas, Cícero, eu estou aqui trazendo a minha visão de professor, a sua visão enquanto estudante egresso, né? Enquanto estudante egresso de uma rede de educação integral. O que é que você acredita que pode melhorar na educação integral do nosso país, a partir das suas vivências, das suas percepções aí? Eu acho muito interessante, Mário, quando você fala que tem que deixar de ser uma política de governo, né, e se tornar uma política de Estado. Porque quando ele se torna uma política de Estado, se torna contínuo. Contínuo. Tem essa continuidade, sabe? Não é interrompido. E é necessário essa continuidade para que dê certo. Como já está dando, a gente tem fatos, tem dados que mostram que está dando certo. Então, é necessária essa continuidade, entende? E minha visão, enquanto estudante, eu acredito sim que tem coisas a ser melhorar, como tudo tem, sabe? É um processo evolutivo, que a gente está nesse processo. E falando sobre a capacitação dos professores, é muito importante isso que você trouxe. Eu também estou fazendo geografia, assim como você, né? Eu estou no meu processo de formação em uma licenciatura. E eu quero dar aula. E eu quero que falem para mim sobre didáticas, que se aprofundem mais sobre isso. Eu estou sendo formado para ser um professor de geografia. Então, é necessário que tenha essas capacitações. Eu exijo, eu quero, eu penso que possa ter sim dentro das faculdades. Mas se a gente não conseguir ainda dentro das faculdades, que a gente tenha essas formações, que a gente tenha esse aprofundamento por fora, né? Que a gente tenha a oportunidade de aprender mais, como já tem algumas formações de professores, que eles conseguem também debater, porque muitas das vezes os professores eles ainda não sabem o que é projeto de vida, o que é eletiva, como funciona o clube. Então, com algumas formações, eles vão conseguir até falar sobre isso e vão conseguir até se identificar mesmo. E quando a gente fala na questão da melhoria do ensino médio, né, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas, né, por questão aquisitiva e tudo mais, acabam ocorrendo a evasão escolar. Os jovens entre 14 e 17 anos, e na sua maioria das vezes são meninos.
Sim. O que acontece? Ocorre porque tem que complementar a renda, Sim. ajudar a mãe, ajudar pai em casa, ajudar a pagar uma conta de água, energia, porque se faz necessário, ele entende que tem que ter aquela obrigação de ajudar, né? Porque ele tem muito de ajudar. E é aí que a gente vê como resolver isso, como ajudar. É uma questão muito importante que você está levantando, Cícero, né? Porque a gente vem de um país, e principalmente nos estados mais carentes, né, do nosso país, nós temos o ingresso, vou nem dizer ingresso no mercado de trabalho, porque não chega a ser um mercado de trabalho, né? É uma maneira de buscar subsistência para várias pessoas, né? Há muito tempo, sou paraibano e as pessoas estereotipam bastante, essa ideia, aqui na Paraíba, o pessoal do sertão, né, trabalha no roçado, não sei o quê, mas são escassas as formas de trabalho mesmo, né, em alguns lugares. Hoje não, a gente está mudando muito esse panorama no estado da Paraíba, um estado que vem avançando muito, né, na empregabilidade, inclusive tem vários programas de inserção do jovem no mercado de trabalho, mas teve momentos, e a gente encontra, né, algumas reivindicações de que o jovem ele precisa sair da escola de ensino médio integral ou não vai para a escola de ensino médio integral porque precisa ajudar de verdade em casa, assim como você trouxe, precisa complementar a renda, né? Então, como resolver esse problema? Tendo em vista que nós acreditamos que a educação integral é um futuro para esse jovem, que ele, ao sair da ensino médio integral, ele vai ter acesso a trabalhos muito melhores do que aquele trabalho que é eu vou citar aqui 2 exemplos de um trabalho, né? Que ele pode vir a qualificar esse trabalho. Por exemplo, o pai, eu conheço histórias, inclusive, né? De um pai, né? E um filho, o pai tinha uma plantação, né? A gente chama de roçado na Paraíba, né? E o pai queria tirar o filho para ele ajudar ele no roçado. E a escola que o filho ia estudar tinha um curso de agroecologia, né? E aí a gente foi lá, conversou com o pai e tal, explicou que ao sair o filho iria conseguir apoiar o pai, né, no plantio e tudo mais. E foi o que aconteceu. O pai se convenceu, deixou o jovem na escola e ao sair da escola, o jovem ele foi apoiando o pai em várias técnicas agrícolas. O jovem continuou seus estudos, né? Mas ele conseguiu dar um apoio à família também nesse processo, né, de ascensão social também. Então, investir no jovem é a maior acertada que a gente pode dar. E como a gente faz isso? A gente tem alguns exemplos, né? A gente está numa discussão atual, nacional, inclusive tocada por alguns institutos de educação, né? Instituto Natura, Instituto São Grande, enfim, né? Que é a discussão sobre bolsas. Bolsas para jovens que estão no ensino médio integral. Nós temos, inclusive, alguns estados que já tiveram essa experiência. Por exemplo, Alagoas teve um projeto, né, chamado Escola Nota 10, que eles davam uma bolsa para os estudantes do ensino médio, não só integral, se eu não me engano, para o ensino médio como um todo, né? Mas isso fez com que as taxas de evasão, de fato, diminuíssem. Tem esse projeto em vários estados, né? De conceder essas bolsas para esses estudantes. E aí isso iria fazer frente a essa problemática do jovem ter que sair dos estudos para ir ter que complementar a renda. Gente, isso é uma realidade brasileira. Nós temos muitos jovens que realmente precisam trabalhar para dar apoio em casa. Eu não dei apoio quando eu estava no ensino médio, por exemplo. Não tive essa emergência, né? Meu pai, ele batalhou, numa época um pouco difícil, mas ele ainda conseguiu suprir. Mas chegou um momento que eu estava ingressando na universidade, meu primeiro semestre eu trabalhava de manhã numa Secretaria Estadual de Educação, né? Ou Municipal de Educação, eu estava com 19 anos na época, trabalhava de manhã nessa secretaria. À tarde eu estava na universidade, consegui uma bolsa da universidade e estava fazendo essa bolsa à noite, PIBID, Programa de Iniciação à Docência. E a minha renda era para dar um apoio em casa, né? Meu pai na época não recebia nem o salário mínimo, né? Na época do salário mínimo de R$800 por ali, né? Ele não recebia nem o salário mínimo. Então eu estava com as bolsas e com o trabalho, estava recebendo até mais do que meu pai, né? Só que eu não vim do ensino médio integral, estou contando uma realidade minha, né? Enquanto pessoa que teve a educação que transformou a minha vida, né? Mas você é essa pessoa de ensino médio integral e que hoje você está na universidade
e já está no mercado de trabalho, fazendo aquilo que gosta, né, Cícero? Sim, sim. E eu acho que é muito isso mesmo, Mário, do que você trouxe, da importância da criação de bolsas. A gente sabe que as bolsas atualmente, elas não conseguem atuar com todos os jovens, né, das escolas, mas a gente espera assim que cada vez mais consigam ter essa expansão de bolsas para que mais jovens tenham acesso e eles consigam de fato permanecer no EMI, né, no ensino médio integral, porque é um ensino que ele muda assim, vidas, que ele transforma histórias, e eu vim do ensino médio integral e eu posso dizer, enquanto estudante, afirmar o quanto ele transformou. Eu hoje estou na universidade, eu consegui entrar na Universidade Federal do meu estado e era algo que eu queria muito e eu consegui realizar. E também eu estou junto com a Traço, sou consultor de Projeto Júnior lá na Traço, né? E o que acontece? Eu vim da Traço, eu iniciei sendo um porta-voz, né? Eu comecei em 2021 representando o Sergipe. Eu estava lá na equipe de porta-vozes com aqueles estudantes e eu tive muito espaço. Eu tive muito acolhimento, que já foi citado logo no início. E eu tinha certeza que eu estava no caminho certo. E eu falo que ou me dão asas ou me dão gaiolas. E eu digo que os porta-vozes, eles me deu asas, que eu consegui voar. E agora, em 2023, eu retornei com os porta-vozes, mas agora não como porta-voz, mas como consultor de Projeto Júnior. E quando eu converso com eles, eu não estou falando só como um consultor lá, eu estou falando como porta-voz, né? Eu estou falando como um aluno que passou pelo EMI. E é muito lindo de ver como eu me identifico com as histórias, como eu me emociono com as histórias, e como eles conseguem se identificar com as minhas histórias e a gente consegue ter esse diálogo e essa linguagem que é bem bonita, sabe? E eu acho que essa nossa conversa, Mário, resumiu muito o que a gente quer falar sobre uma educação de qualidade, né? Que é realmente essa educação que eu posso dizer que é transformadora. A educação de qualidade é aquela que transforma, né? Aquela que muda trajetórias. Eu acho que é muito sobre isso e é muito lindo de ver que tá dando certo. Pois é, então vamos lá, né? Encerrando aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre educação de qualidade, educação integral, né? É inegável para nós que estamos bem próximos e para muitos estudantes que tiveram sua vida transformada, o potencial transformador do ensino médio integral. Cícero é um exemplo, né, de jovem que está inserido na sociedade mais ampla, atuando nesta sociedade. Eu, enquanto professor, também tive a minha vida transformada, né, em uma evolução profissional. E eu queria encerrar com esse trechinho do livro do Moacir Gadot que eu li lá no meu primeiro ano de graduação e que me despertou para há muito tempo, o interesse, né? Há muito tempo. E me despertou o interesse pela educação integral. No Brasil, são raros exemplos de experiências surgidas no plano concreto. Nessas últimas décadas, nós precisamos continuar criticando-as, mas aperfeiçoando-as sobretudo, e construir novas alternativas. A denúncia deve ser acompanhada pelo anúncio da boa nova. De nada adianta atirar pedra nas inovações educacionais. E eu acredito que nada adianta atirarmos pedra se nós não propormos, se nós não vivenciarmos, se a gente não entender o quanto que as pessoas estão sendo impactadas por esse modelo. É isso, Cícero. É isso, Mário. É sobre isso, pessoal. E vamos em frente.